Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal da Sabrina. Tudo bem, canal da Sá? Muito, Sejam muito bem-vindos e boa tarde a todos. Eu sou a Sabrina. Venho aqui falar e trazer ao meu canal sobre depressão, ansiedade, vários sentimentos que eu sinto. E esse canal é uma forma de me ajudar também, uma forma terapêutica, para mim estar falando, desenvolvendo mais meus pensamentos. Tem muitos vídeos meus aqui no canal que eu falo que meu pensamento não está muito em ordem, minha fala fica meio confuso porque eu penso muito rápido. Então, esses vídeos vídeos terapêuticos meus, mas também espero que de alguma forma possam ajudar alguém ou alguém possa estar se identificando comigo também. Então, sejam muito bem-vindos. Boa tarde a todos. Espero que todos tenham um bom dia. E se não tá tendo, espero que através desse vídeo o seu dia já comece a ficar melhor. Então, vamos aos assuntos que eu vim trazer. Hoje eu vim falar sobre medo que acompanha a depressão. Eu vou estar olhando desse lado, porque sim, eu estou... Hoje tá um pouquinho maior, eu tô tentando escrever no caderno, para ter mais desenvolvimento, para estar falando melhor. Então eu vou estar olhando assim, para aqui para baixo, é porque eu tentei anotar alguma coisa para mim tá trazendo, para mim tá falando. Hoje tô um pouco nervosa, não tanto quanto o vídeo passado. Esse nervosismo, esse medo, eu acho que acaba fazendo parte. Ansiedade, a minha mão no vídeo passado, eu tava tão ansiosa, tão nervosa que minha mão tava toda suada. E depois que eu terminei o vídeo, eu fiquei mais relaxada. Mas isso não é algo que me afetou. Foi bom fazer o vídeo, como eu venho falando aqui. Eu gosto de estar falando, gosto de estar gravando vídeo. Então, em nenhum momento essa ansiedade, até sobre o tema de hoje, medo, nem esse medo vai me impedir, vai me travar. Então a gente vai conversar sobre isso e eu vou ler aqui o que seria sentir medo, né? A gente tem várias definições já, todo mundo sabe. Algumas pessoas têm medo de alguns animais, tem gente que tem medo de avião, de altura, enfim, a gente tem vários tipos de medos. Mas hoje eu vim trazer para vocês o medo junto com a minha depressão. A minha não, com a depressão que né, eu tenho. Então eu vim falar um pouco sobre esse medo junto com a depressão e como foi começar a sentir esse medo. Então eu acho que desde novinha eu nunca fui uma pessoa, vamos dizer, exatamente que reagia às coisas. Então aconteciam muitas situações comigo que me deixavam muito triste, muito nervosa, muito magoada. Desde novinha eu nunca soube reagir muito bem. Eu nunca fui uma criança que reagia, que falava, ai, aconteceu alguma coisa que me revoltava. Eu acho que eu nunca me revoltei, nunca fui uma criança que revoltei. Tem certas crianças, ou chega uma fase mais jovial, adolescente, assim, eu acho que as pessoas meio que dão uma revolta, até pinta o cabelo, ou começa, enfim, fazer várias coisas de revolta mesmo. E eu nunca me revoltei, eu sempre prendi muito pra dentro, então eu sempre fiquei muito calada, sempre fiquei muito quieta, eu sempre trouxe todo o meu sofrimento, em vez dele sair, eu trouxe todo ele para dentro.
Então, o medo começou a partir da minha infância, onde eu tinha situações que eu já disse que não era muito agradável, e daí eu tinha muito medo de reagir. Na verdade, quando você é criança, você não sabe ao exato como reagir a determinadas situações, você vai aprendendo. Então, o que eu entendi, o que foi passado para mim, é que eu tinha que ficar ali quietinha, é que não podia reagir, que eu não podia estar falando nada, batendo de frente, questionando por quê. Então, eu fui trazendo tudo para dentro de mim. Tem uma palavra certa, mas eu espero que dê para entender. E o medo foi crescendo dentro de mim, desde pequenininha, por não reagir, por não questionar, por não falar, não bater de contra os acontecimentos que vinham me causando dor e sofrimento. Então, o medo ele começou a partir daí a tomar conta de mim. Então, eu tinha medo de falar algumas coisas, eu tinha medo de como algumas coisas ia reagir. Tem uma situação que por acaso eu lembrei agora, não vou estar colocando todos os detalhes, mas quando eu era criança, eu estava brincando com um grupo de amiguinhos e aconteceu determinada situação ali dentro da brincadeira normal de criança, que brinca de poderes e essas coisas. Que eu me lembro que um amiguinho meu levantou uma espada assim pra mim, que a gente estava brincando, e era uma espada de brincadeira, alguma coisa assim. E eu lembro que eu fiquei com muito medo, que eu achei que de certa forma ele iria ou me bater ou fazer alguma coisa comigo. E eu lembro que eu saí correndo dali, fui para casa da onde que eu estava morando no momento e fiquei muito assustada e com muito medo. E aí eu lembro que depois uma amiga minha veio, chamou, a gente saiu de novo para brincar. Mas eu lembro que essa situação, assim, eu fiquei com muito medo, não sabia exatamente o que fazer naquele momento. Tô consertando aqui, eu espero que dê para ouvir perfeitamente. E então, essa situação de eu não reagir, de eu não falar, olha, não tô gostando como algumas coisas aconteciam para mim, e começou a me prejudicar quando eu já tava já com amiguinhos, quando eu já tava conversando, porque eu não sabia como reagir, tudo, eu tinha muito medo de tudo, então não sabia como reagir com as pessoas, não sabia como reagir em determinado local, porque eu tinha muito medo de brigarem comigo, de me xingarem, de falarem alguma coisa, e eu sempre ficava com muito medo, e eu sempre me recuei muito e fiquei com aquilo tudo, trouxe para dentro de mim. Então, esse foi o meu sentimento de começo de medo, né? Então, aqui eu escrevi quando começou a afetar minha vida. Então, quando você é novinha, tem muita coisa que eu digo do meu passado que eu não me lembro. Que eu não me lembro mesmo, que eu acho que foi coisas assim desagradáveis e nem tudo eu me lembro. Algumas partes, se eu fazer, vamos dizer, uma meditação bem profunda sobre tudo que aconteceu, eu consigo me lembrar sim. Mas fica vários buracos na minha memória do passado. Então, quando começou a afetar a minha vida, foi a partir desse momento de criança, que quando eu já estava mais novinha, talvez eu poderia estar com uns 10, 9 anos, ou 8, alguma idade entre esse meio, assim, não mais do que 10 anos. Eu acho que em volta, lembro que eu estava novinha ainda. Então, eu sempre tive muito medo de reagir, de me impor. Então, quando isso começou a afetar minha vida, foi nesse exato momento
que eu tive medo desse coleguinha fazer alguma coisa contra mim. E depois disso, já na minha adolescência, eu tinha muito medo de que alguém querer arrumar confusão comigo por alguma coisa. No meu tempo da escola, hoje eu terminei já o ensino médio, e eu lembro que no começo, eu ficava com muito medo, porque eu achava que alguém também ia fazer alguma coisa, que as pessoas iam me xingar. Então, eu lembro que no começo meu da escola, eu lembro que eu entrava dentro da escola e eu ficava olhando para baixo. Eu falei, eu não vou olhar para ninguém, eu não quero arrumar confusão com ninguém. E esse medo, por incrível que pareça, vem do meu passado de achar que alguém vai apontar o dedo para mim, achar que alguém vai fazer alguma coisa contra mim, achar que alguém vai me xingar por assim motivo nenhum. Então, isso já vem do passado. Então, quando eu comecei na escola, já tava, né, sempre frequentei escola, mas quando eu comecei assim a frequentar uma escola que já tinha alunos do terceiro, então, e quando você é pequenininho, você tá no sexto, assim, você vê aquelas pessoas todas grandonas, você fica assim, morrendo de medo. E eu lembro que na época foi muito assustador, até eu conseguir ter muita coragem para andar de cabeça erguida na escola demorou, passou alguns anos, depois de alguns anos eu consegui me adaptar melhor, mas eu acho que isso é normal também da criança é, se ajeitar, se acostumar com a escola. Mas eu tinha muito medo do meu tempo da escola, então eu saía de casa, eu orava muito antes de sair de casa, que é uma coisa muito boa, então eu orava bastante, com muito medo de alguma coisa poder me acontecer. Então, no meu tempo da escola foi muito, bem no comecinho, assim, foi muito difícil, porque eu não tinha confiança em mim nenhuma. Eu achava que qualquer momento alguém ia vir, ia me xingar, ia fazer alguma coisa comigo. Não porque as outras pessoas da escola que eu estudava era desse jeito, não era, mas era um pensamento meu e eu estava acostumada a passar por determinadas situações iguais. Então, quando você é acostumado a determinado ambiente, você chega em outro lugar, você acha que as pessoas vão agir igual. Então, em nenhum momento, as pessoas da minha escola que eu estudava iam fazer alguma coisa contra mim. Mas era um pensamento que eu tinha, então eu tinha muito medo, muito pavor mesmo. Então eu saía da minha casa de manhã, eu começava a orar para Deus me proteger, me guardar de todo mal. Então, isso foi, como eu posso dizer, isso foi muito angustiante, de certo modo. Mesmo eu orando, sendo uma coisa muito boa, agradável, eu acho que a gente tem que orar sim para Deus guardar a gente quando a gente sai da nossa casa. Mas eu tinha muito pavor, eu tinha muito medo. E de certa forma, eu acho que eu vou colocar aqui. Eu não sei se eu escrevi aqui, mas eu já vou falar. Até hoje em dia, com o passar do tempo, com o passar de coisas que eu acho que eu fui ganhando autoconfiança, até na hora de sair na rua, é, muitas das vezes até eu saía na rua com a cabeça olhando para baixo, pro chão, parecendo, sabe, uma situação bem que é bem ruim mesmo. Mas o que eu queria comentar até hoje, no dia de hoje, acho que eu vou colocar em outro assunto, é, eu vou conversar com vocês, na verdade, sobre se afastar. É um tema que eu quero trazer sobre se afastar, que eu me afastei de muita gente. Eu vou trazer esse tema aqui mais para explicar. Mas eu acho que, olha, eu já me perdi. Então eu acho que eu fui tendo medo. Ah, lembrei.
nos dias de hoje eu fui tendo medo e isso me prejudicou muito, porque eu ia sair pra rua, então eu ficava muito angustiada, eu ficava com muito medo de sair, de acontecer alguma coisa, qualquer coisa, desde assalto, porque a nossa mente acaba imaginando, pensando muita coisa, então desde assalto a qualquer coisa, de coisas ruins mesmo, coisas negativas, que a mente, você começa a pensar uma coisinha pequena negativamente, e quando você vai ver já tem um turbilhão. Então, até nos dias de hoje, eu oro sim para Deus me proteger, mas tem momentos dos dias atuais que eu tenho muito medo de sair na rua. Tem vezes que eu não consigo sair. Eu tenho um vídeo meu gravado que eu gravei no meu celular somente para mim, que eu precisei ir no postinho resolver algum assunto e eu estava com tanto medo, com tanto pavor de sair na rua, de ter que sair, e não é porque ia acontecer alguma coisa comigo, é pavor. Eu sei que a minha mão soa inteira, então eu fico com a mão suada assim, e gelada, e o coração meio palpitando, e é um nervosismo, e parece que começa um pouquinho faltar o ar ali, então junta o medo, a ansiedade, um pouco de tudo ali, então eu gravei, ele tá no meu celular, mas eu acho que eu não vou postar não, mas eu quis colocar, que a gente sente isso mesmo, eu pelo menos, né, sinto isso, eu sinto esse medo, eu sinto esse pavor, então até hoje eu tenho muito medo, mas eu tô tentando enfrentar, graças a Deus, então até sair na rua hoje em dia, mais vezes sair para resolver as coisas. Então tem vezes que eu tô mais tranquila, eu consigo sair, eu consigo resolver coisas. Tem época que realmente eu fico apavorada de ter que sair na rua, de ter que resolver alguma coisa. Eu fico com muito medo mesmo. Então, foi isso. E eu escrevi aqui porque eu permiti que esse medo crescesse dentro de mim. Então, esse medo, porque eu permiti, como eu comecei a dizer no começo do meu vídeo, eu sempre fui uma pessoa que não reagia a determinadas situações, eu não reagia. Umas pessoas talvez me acusando, me xingando, eu nunca fui uma pessoa que reagia, eu nunca fui uma pessoa que me frustrei e falei, xinguei todo mundo, vamos dizer assim, xinguei todo mundo e falei assim, não, eu vou reagir. Eu sempre fui uma pessoa que eu entendi e o que passaram para mim é que, de certa forma, eu tinha que ficar quietinha, eu tinha que ficar calada, eu tinha que ficar, vamos dizer, sem reação, né? Não reaja que vai ser melhor para você, não questione que vai ser melhor para você. Então eu cresci com esse pensamento. Isso foi é, passado para mim, vamos dizer de certa forma, desde pequena. Então desde pequena eu trouxe esse pensamento dentro de mim. Então hoje em dia eu tento eu tô tentando mudar isso ainda. Então, é uma coisa que foi colocado dentro de mim e na minha mente, né? Foi colocado na minha mente e eu trouxe isso. E daí eu acabei deixando ele crescer aos poucos. E é assim, o medo, a gente vai tendo medo de ir. Um exemplo que eu posso colocar. O medo vai deixando você afastar das pessoas. Ai, tem muita gente em determinado local. Não quero, eu tô com ansiedade, não quero estar perto de muita gente, de um lugar muito movimentado. Não pelas pessoas, mas porque é um sentimento que acaba sentindo, que eu pelo menos acabo sentindo mesmo. Então, você se para de frequentar lugar muito movimentado.
Então, eu não quero estar em tal lugar, assim, 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 também. Então, eu paro de ir em determinado lugar. Aos poucos, o medo vai tomando conta de você, e quando você menos percebe, você não tá fazendo mais nada, você não tá saindo, você vive com medo, você tem medo de estar em tal lugar e acontecer alguma coisa, e é um medo muito real mesmo, é um medo que acaba entrando na nossa mente de uma forma que ele consegue mesmo não deixar você fazer coisas que você talvez até gostaria, mas você tem tanto medo, tanto pavor, que talvez se você ir, você comece a passar mal por ter o medo assim meio que dentro da sua mente e achar que alguma coisa vai acontecer, então você fica até um pouco meio fora, fora de si. Não é a palavra que eu quero dizer. É, mais ou menos. Tem uma palavra aí que eu posso colocar melhor, mas eu espero que vocês entendam. É, e como vencer o medo? Eu coloquei aqui no final. Na verdade, eu acho que todo mundo enfrenta medo. A gente tem medo todo, todos os momentos da nossa vida. Medo de coisas novas, medo de relacionamentos, medo de trabalhos novos, medo de falar línguas diferentes, medo de viajar sozinha. O ser humano em si, eu acho que sempre tem medo, sempre vai estar com medo, porque a gente vive e cada um vive sua vida, mas a gente não tem não consegue viver tudo de uma vez, né? Então, sempre vai ter coisas novas pra gente. Então, meio que o medo sempre vai estar ali, mas eu acho que a gente ter medo é uma coisa normal, mas não deixar o medo afetar você ao ponto que prejudique a sua vida. Então, como vencer o medo? Assim, essa frase que eu escrevi aqui. Eu acredito que não dá para vencer, mas dá para contornar ele, dá para deixar ele. Eu sinto medo, mas eu vou fazer mesmo assim. E é a mesma coisa desse vídeo. Muitas vezes eu tenho medo de gravar, de postar, das pessoas verem como eu tô falando, como eu tô gravando e tudo mais, mas eu preciso fazer, eu preciso reagir. E eu sinto medo, mas eu não posso deixar isso me afetar. Então, hoje em dia, para mim sair na rua, para mim resolver alguma coisa, tenho medo? Tenho. Faço minha oração antes de sair de casa e eu saio do mesmo jeito, porque não vai ter outra solução. Se eu ficar com medo, vai acabar me prejudicando cada vez mais. Então a gente não vence, mas eu acho que a gente consegue contornar ele. Então é isso. Esse foi o meu vídeo de hoje. Eu não sei como que tá, eu vou assistir. Espero que esteja melhor o meu vídeo esteja melhorando, na verdade. Cada vídeo eu quero que ele esteja melhorando, tanto nas minhas falas e tudo mais, porque é isso que eu quero passar também, é uma coisa terapêutica para mim também. Então, como eu sempre digo, os meus vídeos não vão estar totalmente perfeitos, totalmente em ordens. Talvez a minha fala não esteja ali certinha, mas eu vou continuar tentando, vou continuar gravando, vou continuar falando os sentimentos que eu tenho. Então é isso. Um beijão. Fiquem com Deus. Eu espero que vocês gostem do vídeo de hoje. E não tem um dia fixo, eu acho, para colocar, para postar os meus vídeos. Mas espero que vocês possam me acompanhar. Então é isso. Tenha um ótimo dia, uma ótima sexta-feira. E se você não está tendo um dia bom até agora nesse vídeo, que Deus abençoe você e que te ilumine e
te dê paz e te dê alegria para que você comece a ter um dia abençoado, uma tarde abençoada. E é isso, gente. Um beijão, fiquem com Deus, um beijo da Sá e muito obrigada por me assistir até aqui.